Vamos para a palavra de Deus. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo, escrevendo esta primeira carta à igreja de Tessalônica, tendo recebido notícias através de Timóteo da situação daquela igreja, que Deus usara para fundar, para edificar na fé do Evangelho. Ele que esteve naquela cidade poucos dias, mas conseguiu, pela graça de Deus, deixar uma mensagem e um testemunho que impressionou muita gente naquela cidade, entre gregos, gentios e judeus, e a igreja passou a existir, a estar ativa depois da visita do apóstolo, ou seja, da viagem em Tessalônica. E as notícias que vieram eram mescladas, algumas boas, algumas más. Aquele povo tinha sido tirado do paganismo, dos ídolos mortos, de várias procedências religiosas, e muitas coisas ruins eles trouxeram para o meio, para o seio da igreja de Deus. Havia entre eles falsos irmãos, falsos profetas, aqueles que pregavam heresias e até mesmo que afirmavam que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo já havia acontecido. Mas a disposição espiritual daqueles irmãos, a coragem, eles iam em frente, e foi a parte boa que Timóteo trouxe para Paulo, e ele de Corinto escreve estas duas cartas. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e isto sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, pois este é o Deus dos crentes. Para nós só existe um Deus, o Pai. Aleluia. Da operosidade da vossa fé. O testemunho do apóstolo, não somente em pregação, mas sim o seu testemunho pessoal, influenciou aquela igreja de tal maneira que eles se converteram sem nenhuma dúvida, sem nenhuma reserva,
estavam prontos a viver aquele ensinamento recebido do amado apóstolo. O conteúdo principal da vida daqueles irmãos e da carta do apóstolo para eles continha essas três qualidades essenciais: a operosidade da vossa fé entre inimigos, entre falsos mestres, pessoas que procuravam confundir-lhes a fé, mas eles receberam o ensinamento de uma fé única, aleluia, de uma fé verdadeira, e nesta fé eles prosseguiam para o alvo. Operosidade da vossa fé. Sim, que atitudes preciosas. Da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos impressiona, ouvintes de Luz de Verdade, é que o apóstolo visitou e pregou o Evangelho de uma tal maneira que eles procuravam imitar a sua fé. E nessas virtudes, nessas atitudes fundamentais, eles prosseguiam trabalhando. E estas duas epístolas, primeira e segunda, veio ao socorro deles para consertarem alguns pontos e para que continuasse a pregar o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Então, repetindo, a operosidade da fé era digna de elogio, de uma grande observação, a abnegação do vosso amor para com Deus, para com a sua obra, firmados neste amor e vivendo este amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É bom pararmos um pouquinho por aqui. Da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o alvo, este é o lugar da visão do cristão, da esperança da salvação da vida eterna. E estas atitudes devem estar em cada coração dos que amam o Senhor, dos que são amados do Senhor. A fé, o amor, a esperança unicamente em nosso Senhor Jesus Cristo e jamais, irmãos, por a nossa esperança em outro ou em outros, ou buscarmos outro nome para confundir a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança. O apóstolo escreveu aos Efésios capítulo 4 que há uma só fé, há um só Deus, há um só Senhor, há um só batismo, há uma só esperança, e esta esperança ele ensinou e confirmou através de suas cartas para os irmãos de Tessalônica, dizendo que esta esperança é solamente em nosso Senhor Jesus Cristo
e dentro do nosso pensamento, do nosso coração, não há esperança em nenhum outro. Reconhecendo, irmãos, amado de Deus, a vossa eleição, ele viajou por lá, ele enfrentou os judeus, ele enfrentou os mestres religiosos, ele teve que combater o bom combate contra os adversários da obra de Deus. 3 sábados seguidos, ele estava na sinagoga dos judeus em Tessalônica. Enquanto eles pregavam, anunciavam a lei, Moisés, sábado, cerimônia, Paulo anunciava, aleluia, nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma guerra, não foi fácil para o servo de Deus, mas ele viu o seu trabalho confirmado. E agora a carta tem pouca exortação e muitos ensinamentos e consolação, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Este foi o motivo por que eles creram, a razão por que aceitaram o Evangelho e o Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador. Eram eleitos de Deus. A eleição tem que estar misturada com aceitação. A eleição tem que estar mesclada com o crer, com a fé, com o arrependimento dos pecados, com a confissão dos pecados, com o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo, a vida eterna, pelo Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Evangelho dos apóstolos, não somente dele, mas também de Timóteo e de Silas, isto é, Silvano, Silas, porque foram cooperadores naquela viagem, naquela obra de Deus. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. Tessalônica, como Acaia, como as demais cidades onde eles passaram daquela região, estava cheia de evangelhos que não é o evangelho verdadeiro, saturados de evangelhos de homens e não o evangelho da graça de Deus. Então ele tem certeza do que fazia, tem a fé naquilo que ele ministrava. Nosso evangelho que levamos, que pregamos, não chegou até vocês só com palavras. Tem gente que prega, mas é só palavras. Falta eficácia, falta o poder. Mas o poder só se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, da sua boca, que ele pregou e ordenou que fosse pregado a toda a gente, a todas as criaturas até os confins do mundo. Mas, sobretudo, em poder do Espírito Santo. O que habla, o que fala, o que convence o mundo,
do pecado, da justiça, do juízo. Este era o ponto fundamental que Paulo e Silas e Timóteo influenciaram os ouvintes de Tessalônica. Eles não pregavam uma teologia de uma escola qualquer. Eles não pregavam uma filosofia aprendido de qualquer seita. Era o Espírito Santo que falava através deles, aleluia. Como o Espírito Santo usou o Senhor Jesus. Ele diz: as palavras não são minhas, mas do Espírito Santo. As obras não são minhas, mas o Espírito Santo, o Pai, é que faz as obras. Assim foram os cooperadores da obra de Deus, levados pelo Espírito Santo naquela viagem missionária até Tessalônica. E agora na carta ele confirma porque a obra de Deus aconteceu. E porque a obra de Deus continua. Porque foram no poder do Espírito Santo. É o que está faltando aos pregadores. É o poder e a graça do Espírito Santo. Em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeitos, vós tornaste imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, mas sim, com a alegria do Espírito Santo eles receberam. Convido os irmãos para um momento da oração da fé, enquanto estamos ainda recebendo a mensagem do Senhor em nosso coração. Senhor Jesus, te louvamos por esta mensagem e por toda a revelação das Sagradas Escrituras. Foi o que o Senhor fez na vida deles, dos irmãos, dos obreiros, dos pregadores do Evangelho e daqueles que creram, que tem nos ensinado hoje a caminhar no mesmo caminho, a viver na mesma fé apostólica, no mesmo batismo bíblico, no mesmo Deus, invocando o mesmo nome. Senhor, que a tua bênção desça sobre os teus filhos, sobre a igreja do ar. Tem irmãos, Senhor, que congrega só com a tua mensagem. Eles não têm onde ir, eles não têm onde congregar, mas lá distante, com o receptor ligado em Filadélfia, ouvindo luz de verdade, eles estão congregando no Senhor Jesus, na sua palavra. Quantos estão precisando do toque da tua mão para arrancar as enfermidades pela raiz? Estão necessitados, Senhor, da tua presença para serem sarados, sanados, curados, completamente do alto da cabeça até as plantas dos pés. E nós estamos dizendo, diz Senhor Jesus, faça a tua grande obra em cada servo, em cada serva que humildemente está buscando o teu poder, com a alma, Senhor, transbordando de alegria da tua palavra.
e recebendo as mesmas bênçãos e os mesmos ensinamentos que os irmãos da igreja de Tessalônica receberam no passado. Invocamos o nome Jesus, invocamos o teu poder, chamamos pela tua vida para dentro de nós, para nos fortalecer, para nos libertar, Senhor, de todo mal, de todo engano, Senhor, que assola esta sociedade. Te adoramos, ó Pai, mas queremos te adorar face a face. Faça-nos chegar, nos ajuda como o Senhor ajudou Israel a atravessar o Jordão, que possamos atravessar a grande tribulação e contemplar o teu rosto. A bênção de Deus seja sobre todo o seu povo e sobre todos os lares, em comunhão com a sua palavra. É o que pedimos, em nome de Jesus, e no nome de Jesus agradecemos. Amém.